Rio de Janeiro. Aqui, até nosso nome é feito de água. Somos a Águas do Rio. E é nesse rio de maravilhas que chegamos para fazer parte dessa história, levando o básico, água potável pela primeira vez em lugares onde nunca havia chegado. Saneamento e dignidade por onde passamos e o maior projeto ambiental do país. Para trazer mais vida no seu futuro, seguimos trabalhando para recuperar a Baía de Guanabara, com atitudes que cuidam do planeta e também cuidam das pessoas. Um compromisso com a saúde, o desenvolvimento e a qualidade de vida de todos. E esse é só o começo. Vamos juntos, rumo a 2030. Vamos fazer um Rio melhor e mais sustentável. Com a concessão dos serviços de saneamento no estado do Rio de Janeiro, a SEDAI se dedica agora 100% à questão da segurança hídrica, aderindo fortemente ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 6 da ONU, com o fito de fornecer água tratada, potável para 100% da população do estado do Rio de Janeiro. A SEDAI, ela investiu em tecnologia de ponta para garantir a qualidade da água fornecida e tratada para a população do estado do Rio de Janeiro. E com todas essas medidas, a SEDAI evitou assim a famosa crise da geosmina no verão de 2022. Inovação é um caminho para a excelência, né? E por isso nós criamos o Manancial, que é um centro de inovação socioambiental focado na aceleração e incubação de ideias e soluções para o setor de saneamento e meio ambiente. Então aqui no Manancial nós reunimos startups, médias e pequenas empresas, investidores, universidades, tudo em prol desse desenvolvimento de tecnologias que nos levem para a segurança hídrica e preservação do meio ambiente. E após vencer o prêmio, eu fui convidado pela SEDAI para ser um dos primeiros projetos incubados pelo Manancial, que é um laboratório de inovação socioambiental da SEDAI voltado para jovens, o que é muito importante, porque nós jovens somos o futuro do planeta e a gente precisa engajar na luta pelo saneamento melhor e por uma água com maior qualidade e uma água para todos, para que no futuro a gente possa vislumbrar melhores cenários e viver num mundo melhor. O futuro dos nossos recursos hídricos depende das ações que a gente faz hoje, né? Protegendo o meio ambiente e ajudando na recuperação dos mananciais de abastecimento público. Quem planta floresta, colhe água.
A Iguá, como a água, está em constante movimento. Mas a nossa essência permanece a mesma. Valorizamos a vida de todos. Para nós, o caminho de valorizar a vida flui como o curso da água, um elemento que tem o poder de impactar e revitalizar tudo o que toca. Quando ampliamos o acesso ao saneamento básico, nós percorremos, com a água, uma grande jornada de transformação, rumo a um Brasil mais desenvolvido e justo, garantindo higiene e saúde a cada vez mais pessoas. É com esse propósito que a Iguá chega ao Rio, trabalhando em conjunto para trazer mais desenvolvimento e dignidade para todos. E colocando a serviço da vida a soma dos nossos recursos e conhecimento. A mudança que começamos hoje já aponta para a construção de um amanhã melhor, quando poderemos ver, claro como a água, a diferença na vida das pessoas. Iguá, para mudar o amanhã, trabalhamos juntos hoje. Convidamos agora para o painel Gestão Costeira para o Desenvolvimento Sustentável o diretor da Faculdade de Oceanografia da UERJ, senhor Marcos Bastos. Por favor. Convidamos também o Superintendente de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais do Rio de Janeiro, senhor João Leal. Convidamos ainda a diretora de Políticas e Projetos Urbanos do Instituto Niemeyer de Políticas Urbanas, Científicas e Culturais, senhora Denise Vogel. E, finalmente, convidamos a Superintendente de Recursos Hídricos da SEAS-RJ, Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro, senhora Gisele Boa Sorte. Com a palavra, a senhora Gisele Boa Sorte. Boa tarde a todos. E aí o painel é Gestão Costeira para o Desenvolvimento Sustentável e está a Gisele aqui, Superintendente de Recursos Hídricos, no meio dessa galera de peso. Mas é justamente por isso, né? Por muito tempo a gente viveu no órgão gestor na Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, lidando com as águas de maneira que elas esbarrassem ali na costa, já não era mais um problema nosso. Só que tudo vai para o oceano. E se a gente, mais uma vez, não trabalhar de forma integrada, a gente não vai conseguir avançar, a gente não vai conseguir alcançar os desenvolvimentos que a gente tanto quer para a nossa cidade e, tampouco, os objetivos de desenvolvimento sustentável. E a gente viu ontem, né, por vários momentos, que a água é um elemento estruturante para o desenvolvimento econômico, né, João? E se a gente não estiver integrado, estiver conversando e falando de uma maneira que uma política seja integrada à outra, a gente não vai conseguir avançar. Da mesma maneira, eu, enquanto SEAS, não posso produzir uma política pública que o órgão executor da política pública, o INEA, também não consiga executar. Então, internamente, a gente já tem dado as mãos e agora é importante que as secretarias se falem também. E aí a gente descobre que existe um novo modelo de governança possível de ser aplicado, que nem é tão novo assim, né, João? E eu queria que o João falasse um pouquinho sobre esse novo modelo de governança e toda essa questão da economia do mar para o desenvolvimento sustentável do nosso Estado. Beleza, Gisele. Boa tarde a todos.
Boa tarde às mulheres aqui presentes, querida amiga Denise, você, Gisele, a Ana, que me fez esse convite, a subsecretária Marina Esteves, do Desenvolvimento Econômico, a Kate, e a minha linda esposa aí, que não me acompanha desde a época do Conleste, falando, que está aqui presente hoje também. E a querida Dulce, também presente. Agora eu queria dar boa tarde aqui aos companheiros também, grande homem do mar aqui, o Marcos ao meu lado, Paulo Protásio, querido Sorage, outro homem do mar, né, que muito bem atuou lá em Portugal, o Regazzi, e meu professor que foi embora, que demandou coragem. Estou aqui com muita coragem aqui para a gente avançar nesse tema tão importante que é a gestão costeira para o desenvolvimento sustentável. Eu acredito que todos que estão aqui presentes conhecem bem o tema do mar, todos nós sabemos aí dos desafios, das oportunidades, das metas do ODS 14, do que foi convencionado lá em Lisboa, na Convenção dos Oceanos. Só que a gente precisa ser mais vertical, contundente, mais alarmante que o discurso do Besserman. Eu acho que não poderia ser. Então, a nossa humilde proposta nesse painel, não só sobre essa perspectiva, Gisele, dessa proposta, desse arranjo governamental, como também a Denise vai aprofundar com muito mais propriedade, né, sobre a Baía de Guanabara, considerando o advento da concessão muito bem sucedida que houve, liderada pelo governo do Estado, pelo nosso secretário Nicola Michione, reconhecida, né, internacionalmente, que vai trazer para a Baía de Guanabara, naturalmente, uma condição hídrica muito mais favorável. Então, a gente tem que trabalhar a Baía de Guanabara para que ela venha a ser o eixo de desenvolvimento sustentável que ela merece ser, e a Denise, de forma muito propositiva e objetiva, vai aprofundar esse aspecto. Não podemos esquecer da Costa Verde, que é onde que eu vou trazer essa proposta consorciada para que nós venhamos a tratar esse mar territorial de mais de 1.000 km² de águas abrigadas, onde a gente tem 3 baías, certo, professor? Baía de Paraty e de Angra, mais preservadas, e a Baía de Sepetiba um pouco mais degradada, considerando o entorno industrial que ela possui. Só que, antes disso, Gisele, conversando, né, só para não perder o raciocínio e contextualizar o que a gente vai discutir. Conversando com alguns especialistas do clima, dentre eles o querido Telmo Borges, seu colega lá da SEAS, o que houve lá em Petrópolis, recentemente, não foi um evento extremo da natureza. Ali, infelizmente, o que ocorreu foi uma coincidência negativa de vários fatores meteorológicos. O que ocorreu em Angra dos Reis foi um evento extremo. A temperatura do oceano aumentou além do normal. Então, dito isso, e consoante que o professor Sérgio colocou, a gente precisa descarbonizar a economia, né? A gente precisa atacar de forma contundente o efeito estufa, e o maior vilão, né, dos gases do efeito estufa são as energias fósseis. E é por essa razão que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, sem abrir mão da nossa riqueza do petróleo e do gás, a transição energética não vai ocorrer do dia para a noite, existe uma crise energética no mundo, o Brasil tem a riqueza do pré-sal, do gás. É claro que nós, como Estado de vanguarda que somos, temos que apontar para as energias renováveis, e é o que consagraremos no dia 26 de agosto, quando iremos trazer os mapas das renováveis, tratando desses empreendimentos, não só sob o aspecto do licenciamento, como do ponto de vista tributário e regulatório, para que esses empreendimentos avancem e a gente tenha resultados objetivos na descarbonização. Pegando esse gancho das energias renováveis, falando especificamente da energia eólica offshore, onde o Ministério do Meio Ambiente apontou até 2050 uma capacidade a ser instalada de 700 GB de energia. Segundo os estudos da EPE, que é a Empresa de Planejamento Energético do Brasil, em 2050, Paulo, como você sempre diz, né, podemos ser protagonistas no mundo na produção de hidrogênio verde. Depende de nós, depende da nossa gestão, depende da nossa coragem, por conta dessa capacidade a ser instalada de energia eólica offshore. Então, fazendo aqui um zoom na nossa costa fluminense. A gente vai perpassar pela Baía de Guanabara, vou passar a palavra para a ilustríssima, querida amiga Denise, muito competente, não sei nem mais o que falar, Denise. Não vou falar muito, que o Vicente tem um amigo, e o senhor sabe o respeito que eu tenho pela sua esposa, mas é uma amiga querida, né? E depois, professora, a gente fala da dinâmica do consórcio com a sua chancela, naturalmente.
antes que meu cronômetro comece a passar, Protásio, eu não tinha falado com você. Um abraço. Queria agradecer muito a Ana. Ana, querida, obrigada. Besseman foi muito feliz. Você deve ter cópia, né? Porque você, onde a gente vai, você está presente. Então, obrigada pelo carinho. Lúcia, obrigada pelo telefonema carinhoso, pelo apreço. E obrigada, Protásio, eu sei da tua luta aí com todos os eventos, né? Queria agradecer principalmente a quem está cedendo o seu tempo para nos escutar os palestrantes que estavam aqui. Soares, não tinha falado contigo hoje, que estavam aí, principalmente quem está em casa, né? Remotamente. Eu soube que nós temos quase 500 pessoas assistindo. Eu acho que a gente ceder o tempo para ouvir o outro é muito importante, porque é o momento que a gente faz os compartilhar de saberes, os compartilhares não só das nossas frustrações, mas dos momentos bons, das propostas que a gente pode estar trazendo. Tenho certeza que hoje a criatividade é o maior commodity primário que a gente pode compartilhar, não tenho a menor dúvida disso. Então, obrigada. Vou tentar usar aí o nosso tempo da melhor maneira possível para falar um pouquinho, alguns slides da Baía de Guanabara, e depois a gente roda um vídeo. Tá? Eu acho que o momento é único, sem dúvida nenhuma, todos os aportes de investimentos que estarão sendo feitos aí nos próximos meses pela concessionária Águas do Rio, certamente a capacidade que a Baía de Guanabara terá de se recuperar fará toda a diferença. Mas eu acho que isso não é o suficiente, né? Na medida em que a gente precisa dar reinventá-la, trazer realmente um novo propósito para essa Baía de Guanabara. E é um pouco isso que nós vamos falar aqui. Eu acho que aí meu tempo está começando a correr. Eu não tinha cumprimentado, só Marcos lá, Gisele, querida, e João, você sabe que você é um querido, faz uma grande tração. Bom, o projeto está aí na tela. Projeto Baía Reinventada da Guanabara. A proposta é exatamente a gente falar de uma nova centralidade turística para o estado do Rio de Janeiro, para fomento da indústria criativa e de todos os entornos e adjacências ao mar. Isso é muito importante para a gente. Tá? Eu não sei se nós temos aqui moradores dos municípios limítrofes à Bahia, certamente do Rio de Janeiro temos, mas temos pessoas de Magé, de Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, como nós estamos vendo aqui na tela, São Gonçalo e Niterói. E eu queria só reforçar a extrema e rica posição desses municípios em relação à Bahia. Então, mais do que na hora de nós evitarmos virar as costas para esse grande patrimônio que nós temos no estado do Rio de Janeiro. Não sei por que não está passando. Agora foi. Bom, só para a gente dar uma pequena contextualizada, claro, Baía de Guanabara aí, com a grande força antrópica, tanto na faixa leste quanto na faixa oeste, certamente protagonizada aí pelo Rio de Janeiro, o maior celeiro turístico do estado, que, juntamente com Niterói, ocupam as principais franjas já edificadas. Mas temos uma cúpula verde, uma cúpula ao norte, absurdamente rica, e que eu tenho certeza cobiçada pelo mundo inteiro, nós não podemos deixar de falar nisso. Não está indo aqui, por isso que eu estou com dificuldade. Tem que olhar para lá? Ah, ok. Acho que agora foi. Só porque o meu tempo é escasso, não está indo. Eu viro para onde aqui? Ok, está indo? Então tá. O slide já está começando a aparecer? Não, não está. Acho que agora que está. Então tá bom. Na verdade, nós não temos uma Baía de Guanabara. Nós temos 3 baías em uma só. E a gente tem dito isso com muita ênfase, né? Uma baía que nós temos aí uma porção que a gente chama de porção aberta, que, obviamente, pela maior troca hídrica com o mar, tem uma condição ambiental única, tá certo? Uma porção que a gente chama de semi-aberta, que vai mais ou menos até a Ilha do Governador. Não está indo, não. Ficar em pé, não. Passou? Acho que, se eu virar para lá, vai mais rápido. Tá? Uma porção semi-aberta até a Ilha do Governador, portanto, uma primeira aí que nós temos aqui até mais ou menos a Ponte Rio-Niterói, aqui até a Ilha do Governador, obviamente, com a menor troca hídrica, menor salinidade, você já passa a ter uma condição ambiental menos favorável, e, certamente, uma porção de recôncavo, onde a gente tem... Vou perdendo um tempo aqui que eu não tenho, mas não sei o que está acontecendo, que nem para lá nem para cá. Mas, enfim, uma porção de recôncavo esquecida, né? Com uma riqueza infindável, mas certamente esquecida. Ok. Isso se espelha também nas atividades econômicas, né? Onde você tem aí, certamente, uma primeira parte aí da parte mais aberta,
Não está indo, não. Eu estou me perdendo. Mas não está no ritmo. Aonde nós temos aí a principal franja gastronômica, hoteleira, o trade hoteleiro basicamente concentrado na cidade do Rio de Janeiro e na cidade de Niterói, mas um miolo, né, da porção semiaberta, onde as atividades econômicas, as principais plantas econômicas industriais se estabelecem, um pouco estendida, certamente, até a franja da Reduc, em Duque de Caxias, mas uma terceira parte com uma riqueza, ainda com currais marinhos, absurda. Nós não podemos, de maneira nenhuma, esquecer disso. É claro que nós temos um problema ainda bastante sério no que diz respeito ao aumento acelerado das taxas de assoreamento. Até bem pouco tempo atrás, para sair aqui de Paquetá até chegar na Foz do Macacu, não dava para ir com uma voadeira. Então, a cada ano, você tem um aumento, ou melhor dizendo, uma perda de calado, de profundidade, realmente muito expressiva, que nós temos que conversar sobre isso. A questão da qualidade da água, sem dúvida nenhuma, agora com os aportes da água do Rio, apresentarão uma melhora substancial com o tempo, sem dúvida nenhuma, mas nós não estamos começando a falar, a reinventar essa baía a partir das suas atividades ativas, perdão pela redundância da frase. Não é uma atividade de mergulho, por enquanto, nem de necessidade de balneabilidade. Nós estamos falando de uma atividade de turismo passivo. E isso vai ser muito importante na hora que a gente continua a perceber aqui como esses elementos icônicos, tanto em termos de praias, né, que são as praias oceânicas, tanto do Rio de Janeiro como de Niterói, como, principalmente... eu vou perder um tempo aqui com isso. Próximo aonde? Mas não está indo. Não, só para onde é que eu sinalizo? Para lá ou para cá? Mas não está indo. Demora. Bom, enfim, todo um atrativo relacionado... É que eu estou me perdendo aqui. Com toda a parte... As bolinhas vermelhas são todos os museus. Uma quantidade de atrativos históricos, culturais absurdo, que nós temos um nível de visitação pífio. Em lugar nenhum do mundo acontece isso. Nós podemos certamente potencializar essa visitação a partir do grande imã que a Baía de Guanabara vai nos favorecer. Todas as igrejas, uma riqueza do barroco colonial brasileiro, que não é visitada, que não é explorada. Certamente, não só a questão das igrejas. Você quer ir passando para mim? Então, vai dando um clique aí, por favor, que eu acho que eu vou melhor, que eu estou perdendo um tempo desnecessário. Ok, isso, na verdade, todos esses grandes atrativos, eles vão se espelhar nos atracadouros que nós temos hoje. Tanto aqueles para fins institucionais, que é a Casa da Marinha, a Casa da Ilha Fiscal, como aqueles para fins institucionais, o GEMAR, tanto Botafogo como o da de Copacabana, certamente o de Botafogo, que ficou estigmatizado depois daquele infeliz acidente lá do Batomute. Pode passar, por favor. Tá? Como repara que todos esses atracadores, de um modo geral, eles se concentram aonde? Na porção aberta, naquela parte que tem um melhor momento turístico para se vivenciar. Mas, se a gente começar a olhar, por favor, pode passar, para a porção semiaberta e para a porção de recôncavo, essa possibilidade de se chegar é muito pequena. E a gente precisa reverter isso. Pode passar, por favor. Isso vai se espelhar nas rotas, né? Você tem a rota para Terminal Araribóia, você tem a rota... Pode ir, por favor, olha para mim que fica mais fácil. A rota 2 para Charitas, a rota 3 para Cocotá, a rota 4 para Paquetá, a rota 5, que ainda é clandestina, lá para Itaoca, que, aliás, é importantíssima, porque é uma rota que faz todo o translado da mão de obra para Paquetá. Pode passar, por favor. Isso tudo vai se juntando a um processo de rotas turísticas e de lazer não sistematizadas, não reguladas, além das operadoras privadas, claro, certamente as da Marinha que são, né, e das barcas, mas raias para competições esportivas, um conjunto de uso da Baía de Guanabara que está sendo muito mal explorado. Eu diria que a falta dessa sistematização e dessa regulação estão, de fato, subaproveitando esse grande potencial. Isso se revela naquilo de interesse que a gente tem do Rio para Niterói, mas muito mais de Niterói para o Rio, que está subaproveitado. Mas a pergunta que fica é: e como é que a gente integra a porção de recôncavo?
E aí a gente tem algumas perguntas. Como é que a gente pode, de fato, potencializar toda essa área esquecida da Bahia? Como é que a gente pode aproximar a Bahia do arco metropolitano, um dos maiores ativos viários do Estado do Rio de Janeiro, dinamizando empreendimentos possíveis no seu entorno, assim como a gente também precisa estimular outros empreendimentos futuros nessa região do recôncavo da Baía de Guanabara. Tá? Automaticamente, pode passar, por favor, automaticamente a gente passaria a ter uma área de fundo muito mais potencializada, com ligações não só com as franjas costeiras do Rio e de Niterói, potencializando uma série de outros investimentos e, principalmente, eu vou destacar aqui, pode clicar, por favor, o polo, alguns atracadores ecológicos que nós estamos propondo no programa da Bahia Reinventada, além do guia da Guia de Pacobaíba. Tá? Isso tudo certamente dinamizaria próximo, um ponto tangencial aqui do arco metropolitano, toda essa grande área até então esquecida. Tá? Eu queria destacar o polo náutico pesqueiro, cumprimentando já aqui a nossa subsecretária Marina Esteves, ideia, né, basicamente aí trabalhada dentro da CEDER, João sabe disso, aonde o polo náutico pesqueiro que nós estamos propondo para então a área do antigo estaleiro Caneco, a área arrematada agora em maio, se não me falha a memória, pelo governo do Estado, e que certamente vai ser o polo de convergência da Bahia Reinventada da Guanabara. Nós vamos mostrar isso já já. Pode passar, por favor. Portanto, essa próxima área que a gente, então, pretende dinamizar é exatamente a área que a gente está trazendo na proposta de um Parque Estadual Integrado dos Manguezais, para estímulo e dinamização da moeda verde. Uma área com acesso, uma área controlada, uma área que, de fato, a gente integre as franjas de bosques de manguezal. Moscatelli é um grande amigo, já temos nos falado com uma certa infrequência, e esses grandes ecoatracadores que a gente vai ver já já no filme, fomentando e estimulando a chegada para essa área. Pode passar, por favor. Pode passar algumas imagens aí do Parque Estadual que a gente está propondo, o Grande Pantanal Fluminense, com decks de recepção para as informações turísticas, pontos controlados de acesso nesse grande parque, decks suspensos, palafitados, com madeira plástica ou madeira de eucalipto, exatamente para se andar por cima da Baía de Guanabara, para a gente poder dinamizar um elemento fundamental hoje, que pode trazer uma riqueza imensa em termos de moeda verde. Pode passar. Catamaranas aí, basicamente movidas, impulsionadas por remo, que certamente vão fazer grande diferença. Pode passar algumas imagens. E, com isso, a gente passa realmente a ter uma integração desses três elementos da Baía de Guanabara, a parte aberta, semiaberta e a de fundeio. Pode passar, por favor? O polo náutico pesqueiro, aqui nessa segunda parte. Portanto, esses elementos tentariam integrar um pouco esses três elementos, essas três baías da Guanabara. Tá aí uma ideia do hub náutico da Baía Sustentável da Guanabara, ali no antigo Caneco. Pode passar, o vídeo depois vai mostrar melhor. Um programa de demandas que já está sendo desenhado, que nós desenhamos, instalação de um complexo pesqueiro do Estado, polo de segmento náutico fluminense, centro de formação de mão de obras, um ponto de convergência desse projeto da Bahia, um sistema de governança para poder ter um modelo de gestão de governança da Baía de Guanabara, a instalação da Universidade do Mar, amigo Marcos, atracadores para barcos das próprias universidades, uma ampliação da capacidade de vagas secas e molhadas, que hoje a Marina da Glória não suporta mais, essa capacidade está estourada, a ampliação, a proposta de um shopping do mar, que foi muito bem levantada aí pela Marina, e, portanto, a consolidação de um novo polo turístico da Baía de Guanabara. Pode passar, por gentileza. Só algumas imagens, o vídeo vai mostrar melhor. Está aqui a antiga área do Caneco, estamos falando de 13,5 hectares. A proposta do master plan que nós desenhamos. Pode passar, por favor. Essa é a vista do que se tem hoje, dessa grande massa falida. Pode passar. O arranjo que nós desenhamos. Estamos trabalhando esse projeto. Desculpa, volta um pouquinho. As duas quadras, a primeira para o complexo pesqueiro, shopping do mar e polo turístico, a quadra 3, pode passar, por favor, a quadra 3 com a Universidade do Mar e o Centro de Formação de Mão de Obras, a quadra 4 com o Centro de Convenções, a quadra 5 com a parte toda de sistema de governança da Baía de Guanabara e a última quadra aqui para o polo de segmento náutico fluminense. Pode passar. Algumas imagens aí só para ver uma ideia desse 3D e o vídeo vai falar melhor. Portanto,
Foram identificados até agora mais de 22 pontos de exploração entre os que existem e que estão em estados caóticos e daqueles novos que a gente pode certamente fomentar. Tá? Isso tudo com um potencial de exploração turística absurdo. Por isso que eu digo, a criatividade humana é certamente a maior commodity primária que a gente pode aproveitar. Isso tudo somado aos atrativos turísticos no raio de até 1 quilômetro para poder integrar todo o atrativo turístico do entorno. Pode passar e nós vamos rodar o filme. Portanto, exatamente isso daí, num raio aí de 1 quilômetro, tudo que a gente puder interligar. Pode passar? Pode passar. Fundamental, como a gente falar depois do Besserman, é muito bom, porque o Besserman trata assuntos gravíssimos de uma forma extremamente leve, né? Então, isso é muito bom. Não dá para a gente perder uma oportunidade de não falar em mudança no tipo de embarcação que hoje nós temos na Baía de Guanabara. Pelo menos um modelo híbrido. Pelo menos, né? A gente já discute isso para que as embarcações sejam elétricas e, certamente, nós vamos ter aí uma redução ímpar no que diz respeito à geração dos gases de efeito estufa. E aí, algumas sistematizações de linhas regulares. Vamos passar o vídeo, que eu acho que certamente vai dar o melhor exemplo. Pode rodar o vídeo, por favor. Da atividade do setor que oferecem mais oportunidades de negócios em cidades lindeiras às formações de baías. No entanto, a degradação do ambiente origina uma queda do desenvolvimento para muitas dessas comunidades, causando perda de riqueza, de oportunidades e de valorização das tradições culturais. É histórica a descrença da população em relação à recuperação da Baía de Guanabara, cujos problemas basicamente advêm do intenso crescimento populacional e industrial registrado a partir dos anos 50 e que não foi acompanhado de planejamento e de investimentos correlatos em infraestrutura. Os resultados deste descompasso são ainda hoje observados nos rios que atravessam as áreas mais densamente povoadas de sua bacia hidrográfica de inserção, com canalizações de esgoto a céu aberto, recebendo contribuições de efluentes domésticos, despejos industriais e muito lixo. As boas perspectivas sobre sua despoluição, a partir de investimentos que deverão ser aportados pela concessionária Águas do Rio em um cenário até 2030, precisam ser comemoradas. Contudo, não basta despoluí-la, é necessário reinventá-la, melhorar o seu aproveitamento, potencializar toda a sua extensão, integrando também seus atrativos costeiros. Hora de reverter uma triste prática observada na região metropolitana há décadas e décadas, cuja ocupação fluminense se colocou de costas para esse grande patrimônio socioambiental. Com uma extensão de aproximadamente 415 km², seu valor icônico internacional extrapola as fronteiras do estado. É a primeira passagem observada por turistas que chegam ao Rio via aeroportos ou região portuária, tornando-a, juntamente ao Cristo Redentor e ao Pão de Açúcar, um dos cartões postais mais notórios. Porém, seu aproveitamento turístico vem se limitando à sua porção aberta, na qual a maior troca hídrica com o mar lhe confere melhor condição ambiental e a presença da principal franja hoteleira na cidade do Rio de Janeiro, celeiro turístico do estado que, seguido por Niterói, detém os principais pontos de interesse para a visitação. Mas e sua porção semiaberta? E seu recôncavo visivelmente esquecido? Como integrá-la em sua plenitude? Como interconectá-la à sua borda costeira, tão rica em termos de atrativos naturais, histórico-culturais, associados às manifestações e usos tradicionais, populares e folclóricos, sem mencionar os diversos eventos programados que podem ter como palco essa linda baía, aproveitando, por exemplo, a estrutura da Ponte Rio-Niterói para shows e projeções, formando um verdadeiro drive-thru náutico. É importante observar outras baías com grande potencial turístico, no cenário internacional, como a Baía de Sydney na Austrália e a Baía de Chesapeake nos Estados Unidos. Assim, com um potencial turístico tão rico e diversificado,
a Baía de Guanabara revela-se muito mal explorada, sem falar na falta de seu aproveitamento noturno, que poderia contemplar a realização de calendários comemorativos diversos. Certamente, sua porção mais contínua ao mar recebe maior interesse por parte de operadoras privadas, embora sem serviços sistematizados ou regulados, limitando-se aos mesmos roteiros mais conhecidos. Como mencionado, o subaproveitamento de seu recôncavo, com extensos bosques de manguezais que nos concedem a beleza inexplorada de um grande Pantanal fluminense, precisa ser revisto, sem mencionar a gama de atividades da indústria criativa e da economia verde ainda não fomentadas, sem falar nos recursos históricos que foram esquecidos com o tempo, vestígios das primeiras estradas de ferro do país, dos portos e dos diversos caminhos percorridos pelos escravos que traziam o ouro das Minas Gerais para a capital. Certamente, a falta de estruturas de atração adequadas para acesso a diferentes locais emblemáticos da Bahia, bem como seu severo assorreamento em trechos com baixa troca hídrica, agravados pela perversa ação humana, vem limitando em muito o seu pleno aproveitamento. Assim, entendendo a necessidade no avanço de projetos que resgatem a importância da Baía de Guanabara, o Instituto Niemeyer protocolou junto à SEDERE e ao Instituto Rio Metrópole o projeto Baía Reinventada da Guanabara, uma nova centralidade no Estado para fomento da indústria criativa no entorno e adjacências ao mar. O projeto visa dar sequência executiva a objetivos já preconizados em planos e programas que embaçam diretrizes relevantes ao aproveitamento sustentável da Bahia. Nesse sentido, transformar a Baía de Guanabara na maior centralidade turística do estado do Rio de Janeiro, a interconectando as demais regiões fluminenses, através do melhor aproveitamento dos ativos viários existentes, com destaque para o arco metropolitano e assim ampliando a oferta da cadeia produtiva do turismo regional, dinamizada pela adoção do cluster da Baía de Guanabara. O projeto objetiva consolidar a notoriedade internacional da Bahia, formatando o branding de sua marca e fomentando a comercialização de produtos diversos nos lounges turísticos no entorno dos atracadouros, otimizando eventos, promovendo economia criativa através de diferentes manifestações artístico-culturais e fomentando as atividades direta e ou indiretamente associadas à Baía de Guanabara, assim incrementando a economia do mar e a economia verde. A Baía Reinventada visa fomentar e estimular a permanência do turista por mais tempo nas cidades de entorno, ampliando também a lucratividade turística nas localidades, atraindo empresas de diversos setores econômicos. Através de parceria com a Arquidiocese do Rio de Janeiro e demais igrejas dos municípios costeiros, o projeto prevê ações para engajamento da população de rua nas diversas atividades turísticas mediante capacitação e treinamentos adequados. De modo inédito, em cada atracador e lounge turístico, totens digitais informarão os intervalos entre as embarcações, oferecendo roteiros de curta e longa duração para visita integrada entre os atrativos turísticos presentes nos raios de 500 a 1.000 metros, otimizando o deslocamento através de intermodalidades viárias e transportes elétricos sustentáveis. E assim estarão sendo estudados outros atracadouros a potencializar em locais estratégicos da Baía de Guanabara até hoje não aproveitados, alcançando até o Parque Estadual dos Manguezais da Baía de Guanabara. O projeto prevê a adoção de piers ecológicos com plataformas suspensas sobre a baía, sem causar impactos sobre os manguezais, com a especificação das melhores estruturas náuticas e tipologias de embarcações totalmente sustentáveis. Passarelas serão projetadas para o livre deslocamento dos turistas por toda a extensão do parque. Foram identificados 22 locais com potencial de exploração para implementação de lounges turísticos, incluindo Rio de Janeiro, Niterói, Caxias, Magé e São Gonçalo, aproveitando os atrativos turísticos nos entornos até 1 km. Serão diversos percursos náuticos a serem implantados, dentre eles os circuitos com atracagem de eixo Rio-Niterói, circuito com atracagem histórico-contemporâneo, circuito com atracagem de Fortalezas, circuito com atracagem Fundo de Bahia, fora os circuitos contemplativos e os de fundeio. Um estudo de viabilidade técnico-econômico e ambiental abrangerá o conjunto de atracadouros, lounges e rotas náuticas a serem propostos, de modo a embasar o desenvolvimento de modelagens financeira e jurídico-regulatório.
para a elaboração da minuta de edital para a consulta pública, com vistas à concessão e privatização dos serviços a serem explorados. Serão pelo menos 22 novos atracadouros circundeados por lounges turísticos, fomentando a prática e comercialização de atividades e produtos associados à economia do mar e à economia criativa. Com destaque, o Hub Náutico Pesqueiro se constituirá no principal polo de convergência da Baía de Guanabara e do seu núcleo de governança e estrutura gerencial, interconectando as comunidades do entorno da Baía ao seu grande potencial socioturístico e ambiental. Não podemos mais subjugar o grande potencial da criatividade humana, com foco nos bens intelectuais como commodities primárias. Esse é o grande objetivo da ODS 8 da ONU: trabalho e crescimento econômico. Baía da Guanabara, mais do que um projeto, uma causa. Vamos à Bahia reinventada. Gente, obrigada pela atenção. Eu acho que a coisa é muito simples, né, Aninha? A gente tem conversado tanto sobre isso, Paulo sabe, o Protásio sabe, a luta que é esse projeto. Eu acho que o momento é muito oportuno. O recurso que advém das águas do Rio não pode ficar perdido. Não é só tratar água. A gente tem que juntar. A água é o maior elemento catalisador, é o ímã desse entorno costeiro. E, para terminar minha frase, eu lembrava outro dia uma frase em aula, a gente que é professor fala muito, a gente complica coisas, né, Paulo, muito simples. Uma vez eu estava vendo um professor de filosofia que chega à sala, entrega uma folha para cada aluno e diz o seguinte: escrevam, está aqui uma pedra, vou colocar essa pedra aqui em cima da mesa, escrevam sobre essa pedra, vocês têm 1 hora. Todos fizeram o seu trabalho de casa, um deles acabou, entregou e ficou esperando os outros entregarem. O professor vai, recolhe todas as folhas e começa a ler, e tem a curiosidade de ler o primeiro que entregou. Ele diz, ok, muito bom, e lê a frase, que pedra. Eu acho que a gente não precisa inventar. Escreva sobre a não existência dessa pedra. Que pedra? A Bahia está aí. A criatividade humana é certamente a maior commodity que nós temos hoje, que dialoga com os ODS. Inovação, tecnologia, criatividade. A Bahia está aí, está só esperando. Obrigada pela atenção de todos. Maravilhosa a sua fala. Maravilhoso vídeo, você fez um trabalho incrível. Algo que me marcou agora seus poucos minutos que você foi bem pontual, é que existe uma histórica rejeição e descrença na recuperação da Baía de Guanabara, né? Isso porque nunca houve um governo que investisse tanto e que mobilizasse tantos setores para que isso começasse a acontecer. E a gente tem o case aí tão importante da Lagoa de Araruama, que abre o nosso olhar e enche de esperança de que é possível e de que isso vai acontecer. Eu saí daqui ontem muito motivada e hoje eu também creio que sairei mais ainda, porque os trabalhos realizados até agora têm movido esse olhar de esperança, porque esse movimento nunca tinha sido feito. Precisava que viesse um governo que começasse a investir dessa maneira. E aí, falando de economia do mar, a gente tem aqui, né, nosso professor. Queria que você falasse um pouquinho, Marcos, sobre tudo que você tem desenvolvido em relação ao mar. E, né, a gente teve a oportunidade de visitar o navio, que é um navio escola, né, para a utilização dos universitários. Fala um pouquinho para a gente, Marcos. Olá. Boa tarde a todos. Bom, saúdo aqui, tá? A todos aqui, meus colegas da mesa, parabenizar pela vossa apresentação. Nós que somos professores, a gente tem um olhar clínico para isso e realmente foi excelente. Trabalho conjunto, Marco, trabalho conjunto. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, em nome da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da Faculdade de Oceanografia, a generosidade que a FEComércio, a CEDERE, a CEAS, a SECT têm tido conosco, SEBRAE, e o problema de a gente começar a nominar é porque a gente sempre esquece um ou outro. Então, que todos se entendam que estão abarcados desse meu agradecimento, porque a gente notou um genuíno carinho e interesse, né, nessa inserção da universidade para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Um pouco falando sobre isso, né, o Bersemann já é um parceiro, um colega nosso lá de longa data, né,
E a gente, dentro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fizemos algumas discussões já estamos discutindo há algum tempo essa questão do oceano, do mar, né? Ana Haste, né? Nós agora não vamos mais usar o S dos oceanos, né? Vamos falar em oceano, né? E a Ana já falou isso, nós tivemos com um colega nosso em Portugal, o professor Sardinha, e que realmente o oceano é um só, mas a gente entendeu institucionalmente, né, que era importante fazer movimentos concretos, né, para que a gente entrasse de cara e de frente, né? Eu tive minha vida toda, eu devo tudo que eu conquistei, nos oceanos, né? Passei metade da minha vida em cima ou embaixo d'água. Então, realmente, para mim, falar sobre eles, a gente sempre militou muito sobre essa questão, e, no caso, voltando à Universidade do Rio de Janeiro, ela realmente entendeu, né, que nós temos um curso de oceanografia, é o único no estado do Rio de Janeiro, e que realmente é o estado da federação que é palco do maior fenômeno oceanográfico que nós temos no Brasil, né? Nós temos a ressurgência de Arraial do Cabo, que é uma ressurgência até tímida quando a gente comparada no resto do planeta, mas é um fenômeno contundente, né? É um fenômeno representativo. Por que eu digo tímida? Né? Então, nós temos as grandes ressurgências, que são aquelas ascendências das águas frias, que nós temos o sistema lá, Peru, Chile, Oregon, Califórnia, Canárias e outros lugares que estão sempre na porção oriental dos oceanos. Isso é uma discussão, a gente teria que avançar um pouco mais sobre rotação de terra, efeitos de física, Coriolis, mas o que acaba acontecendo? Eu vejo muitos colegas, muita gente fazendo uma correlação direta com essa questão dos 8.000, agora são 11.000 quilômetros, que eu vejo muito falar, e que o Brasil teria que ser até uma potência pesqueira, né? Eu costumo dizer, inclusive para meus alunos, que nem sempre é uma frase que se aplica bem, é que nem sempre tamanho é documento, né? E um exemplo é o nosso. Nós, infelizmente, né, o que comanda, né, o nosso litoral é uma corrente muito quente, muito salina, que é a corrente do Brasil, e ela não é tão produtiva. Basta dizer que hoje, se a gente tem 110 milhões de toneladas por ano que é produzido de pescado, o Peru coloca 40% disso, né? E com uma fatia de costa muito, muito menor do que a nossa. Então, a produtividade dos oceanos também, ela perdão, Ana, do oceano, né, conforme a sua região, ela é diferenciada. Mas, voltando, tá, a essa questão, a Faculdade de Oceanografia ela sempre militou muito junto à reitoria da universidade para que a gente pudesse, né, ter um pouco mais de projeção nessa área. E a gente tem um aluno do curso de oceanografia, ele, para se formar, ele tem que ter 200 horas de mar, é mínimo. Se ele não embarcar 200 horas de mar, ele não tem o seu diploma. E a gente não tinha nada nesse sentido. O que nós tínhamos era bote inflável, era o que tinha de maior em termos de navegação dentro da oceanografia. Então, a gente fez uma agenda muito forte e a gente também conseguiu que a própria reitoria, junto com vários parceiros, aí eu destaco a FINEP, a FAPERJ, a ALERJ, a própria Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a SECT, que agora, na época, começou como SECT, agora tem o I de Inovação, todos eles apostaram muito, né? E a gente investiu, né? Muita gente falou que seria impossível, porque no serviço público é sempre complicado, é sempre isso, a gente compra um foguete da NASA, mas a gente não tem dinheiro para trocar uma correia, né? Isso é uma frase clássica no serviço público. Mas uma coisa que nos norteou muito lá, a mim particularmente, que eu tive a oportunidade de liderar esse projeto, era uma frase que a gente tinha um quadro na universidade, quando a gente acessava, tinha uma foto do Nelson Mandela, e uma frase que norteou, não foi um projeto, navio, mas foi uma saga. É impossível até que seja feito. Então, esse foi o nosso objetivo, né? Então, nós conseguimos convencer esses vários parceiros e investimos pesado, e estamos investindo principalmente, tá, não adquirindo um navio que fosse um ex-pesqueiro, não. Fomos do zero, licitamos, fomos nos maiores estaleiros aqui que tem no Brasil e construímos um navio oceanográfico que não é da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
que não é da Faculdade de Oceanografia, mas sim do Estado do Rio de Janeiro, e dirigido para atender, tá, as demandas, dentre as quais aqui nós vimos aqui uma bela, excelente apresentação, completa, eu diria, inclusive, porque ela abarcou todas as questões que se inserem dentro da Baía de Guanabara, mas ainda temos mais duas nessa equação, né, João? Nós temos ainda Sepetiba, uma baía que é fruto, né, teve que pagar uma conta de um desenvolvimento industrial, ok? Tá? Mas que também tem, tá, alguns que a gente chama, alguns spots muito interessantes ainda, com serviços ecossistêmicos interessantes, e temos o que a gente costuma dizer na oceanografia, a joia da coroa, que é a Baía da Ilha Grande, com as suas sub-baías, que a gente pode colocar como a Baía da Ribeira, no caso ali em Angra dos Reis, temos a Baía de Paraty, e que ali naquela região, eu costumo dizer que todas elas são, né, tem muita pressão dos seus ecossistemas, mas a Baía da Ilha Grande ela tem uma coisa muito ímpar, né, porque a gente costuma dizer que é problema futebol clube, porque ali tem tudo, né? Ali eu tenho a pesca artesanal, o caiçara, e vou num ápice, 2 usinas nucleares e uma terceira. Então, você tem os extremos ali convivendo. No meio disso, nós temos um terminal petrolífero, nós temos um porto, que é o Porto de Angra, adaptado principalmente para o suporte da indústria do offshore, principalmente do gás, em função da Bacia de Santos. Nós temos ainda outra coisa, que as águas, né, elas não respeitam duas coisas básicas, a ideologia e geopolítica, né? Então, não existe essa questão. Então, elas se misturam, entendeu? Então, o que acaba acontecendo? A água que tem da Baía de Sepetiba conversa muito com a Baía da Ilha Grande. E, assim, você tem uma mistura, um melt, que a gente chama, e que é importante também ter isso nessa conta. Então, essas 3 grandes baías que nós temos, elas realmente conferem ao Estado do Rio de Janeiro uma característica muito ímpar, né? E a gente, um exemplo que eu queria até falar, conversava muito, eu tive a oportunidade de estar com vários colegas aqui, né, em Portugal, primeiro no Fórum, no Innovation Week Summit, né, e, posteriormente, na delegação brasileira, lá, na Conferência de Lisboa, e a gente teve a oportunidade de trocar muito, né? João estava lá presente comigo, Ana também, Regazzi, Dulce, um monte de gente que está aqui presente, e nós também conversamos muito com os portugueses, né? Alguém me falou uma coisa muito interessante, eu acho que, se eu não me engano, é uma pessoa ligada ao futebol, que está aqui do meu lado, né? O João falou uma coisa assim, Marcos, a gente sempre tem, o brasileiro tinha uma coisa que achava que Portugal era uma espécie de uma... Qual é a frase que você me falou, João? Que era uma Série B, né? Eu acho que... E a gente ficou, geralmente, impressionado, né? Eu, principalmente, a gente na oceanografia, por uma questão de oceanografia, de ciência, eu tive meu orientador de doutorado, era francês, então eu tive a oportunidade de trabalhar, ficar um pouco mais no IFREMER, em Brest, lá. Então, quer dizer, eles têm um modelo de economia do mar que a gente sempre achava que era uma coisa, a gente achava bastante interessante, e a gente nunca prestou muita atenção, principalmente nos portugueses, né? Apesar de terem uma tecnologia em oceanografia, portos, histórica. E a gente teve a oportunidade de conhecer várias ações, né? Estivemos em Peniche, uma capital, uma cidade interessantíssima lá, que hoje é um polo de várias ações, seja no esporte, que é um campeonato de surf, mas é também um dos maiores produtores de pescado da região. Então, eles têm de tudo lá. Mas o que nos chamou bastante atenção é que, realmente, é a forma de como estão organizados em termos dessa questão da economia do mar, né? Nós tivemos, talvez aqui eu não consiga falar sobre tudo, né, mas a gente viu algumas coisas que aconteciam aqui, por exemplo, né, a questão que eu acho que um pouco... O João vai falar um pouco conosco aqui, né, João? Durante muitos anos, eu tive a oportunidade de acompanhar, a pedido do Ministério Público Federal, algumas audiências, principalmente na Baía de Sepetiba, na questão de compensações ambientais, ITACs, etc. E posso te testemunhar que eu vi alguns milhões de reais sendo aportados,
né, para projetos, principalmente com foco numa área que eu trabalho muito, e que a gente vai falar em seguida, da questão da aquacultura. E a gente, no cômputo final, o que nós vimos, né? Não existe discurso, existe fato. E muitos recursos sendo aportados, né? As empresas faziam a sua parte, elas faziam seus taxas, elas faziam suas compensações ambientais, e, para quem era determinado pelo instrumento legal, ela aportava o recurso, uma associação, uma cooperativa, seja lá o que for. E os resultados são simples, não precisa de um professor, de um doutor, basta ir lá e ver boia na água, que é um termo que a gente utiliza muito em termos de produção. Não tinha nada, né? E aí isso é um desgaste muito grande, é um tiro no peito da atividade, porque você coloca um caminhão de recursos, né? Aporta esse caminhão de recursos e o resultado, já dito aqui, em outro exemplo, é pífio, foi pífio. Então, esse modelo, né, é um modelo que realmente não deu certo, né? E a gente viu que se produziu absolutamente nada e o recurso foi sempre canalizado para outros fins, etc. e tal. Então, esse tipo de modelo, não sei se a palavra seria esse modelo, João, eu acho que realmente tem que se buscar alguma coisa um pouco mais diferenciada, né? E a gente tem também trabalhado com uma outra linha que a gente tem percebido muito que tem crescido. A gente tem um grupo que trabalha muito com o pessoal de pesca e a gente trabalha com 60 pescadores na faixa etária da qual eu me incluo, entre 55 e 60 anos. E desses, eu diria que 98%, seria talvez 99%, eles não, os filhos deles, nenhum deles trabalha mais na pesca, né? O filho está atrás no balcão da padaria, está no fretamento marítimo, está trabalhando ou já foi aliciado por questões do tráfico. Então, o que acaba acontecendo? Essa identidade cultural, essa identidade, ela está se perdendo. Então, algumas ações, realmente, a gente viu, principalmente agora, falando um pouco da conferência, a conferência foi clara, ela foi até bem cristalina nos seus resultados. Não vai se avançar se duas coisas não forem feitas. E, basicamente, se resumem não a ODS 14, que é onde ela está alicerçada, mas é a ODS dela, que globaliza todas elas, é a 17. Se não houver conversa, se não houver troca, se não houver intercâmbio, dificilmente muitas coisas vão acontecer. E também ficou muito claro que, por exemplo, na Comunidade Europeia, os compliances que as empresas estão tendo estão sendo muito claros, né? Cada vez mais vai ser difícil captarem recursos nos seus bancos, tá? Se elas não tiverem ações que tenham foco realmente em cima, tá, de atacar vulnerabilidades socioambientais. Isso já está muito sedimentado e a gente ouviu desde a ministra, eu tive a oportunidade, tive um pouco de paciência de assistir uns 78 ministros, né, de meio ambiente de vários países falarem, não foram todos, mas foi o quanto eu aguentei. E desde a ministra o Bessem falou aqui do Bangladesh, né, eu vi a fala dela bastante contundente, e desde o ministro do Meio Ambiente da Nova Zelândia, da Inglaterra, e via o tamanho, né, o oceano, que, na verdade, é o que, na verdade, nos separa, mas também os ligava. E o que ficou claro, né, é que não vai haver como, né, minimizar, mitigar essas questões todas se realmente não houver um arranjo, um freio de arrumação em que possa, né, abarcar, aglutinar essa turma toda. Então, isso ficou bem claro nessa conferência. Me parece que as empresas também aqui brasileiras que estiveram lá presentes, né, a gente tivemos algumas lá participando, lá, como a Ocean Pack, por exemplo, né, e se mostrando principalmente muito preocupados com a questão da sustentabilidade. E, por fim, uma coisa que eu também achei muito interessante é que a gente teve a presença, inclusive, de lideranças públicas lá, né, e a gente está vendo, principalmente naquela região, principalmente da Baía de Paraty, a gente está vendo que esse município realmente se envolveu com essa dinâmica, né? Se envolveu com essa questão. Então, nós vamos ter agora, esse ano ainda, uma feira de negócios, uma feira da pesca, né? Que vai, inclusive,
estão sendo convidados, até colegas de Portugal, para estarem lá participando. E uma das coisas que a gente está vendo lá naquela região é que nós estamos, inclusive, com um laboratório lá. A gente tem uma pegada muito nessa faixa aí da questão da maricultura. E a gente descobriu uma coisa muito interessante, né? A gente não está só com a maricultura para a questão de produzir a vieira, que tem uma identidade geográfica, todos já provaram essa iguaria, mas que descobrimos algumas coisas juntos com outras universidades, principalmente uma coisa que eu sempre gosto muito de trabalhar, é em rede, porque eu aprendi que a rede é um grande caminho, é onde você fortalece e divide responsabilidades, e nós descobrimos nesse animal que ele produz, né, um fármaco que é análogo à heparina hoje, e a heparina é um dos principais fármacos tratados para metástase, né, só que ela tem um efeito colateral e que causa sangramento, porque ela é muito utilizada para tratamento de tumor. E o que acabou acontecendo? A gente descobriu, junto com a UFRJ, um trabalho conjunto, e esse projeto está sendo apoiado pelo Ministério da Saúde, com referis estrangeiros. Então, o que a gente começa a entender, né? Essa biotecnologia que vem do mar, ela cada vez mais entrando nessa agenda da economia do mar. Então, a gente tem a questão hoje da crise da Ucrânia, onde a pauta foi fertilizante. Então, a gente tem hoje o cultivo de algas, que era uma coisa que se vendia a 50 centavos e hoje está 12 vezes mais caro. Então, isso deu um boom, né? Se vai sustentar no médio e longo prazo, a gente não sabe, mas isso tem feito com que essa região tenha se tornado uma espécie de uma locomotiva nesse setor. E ela também encaixa bem para algumas regiões que têm alguns problemas de qualidade ambiental, né? Por exemplo, como algumas regiões da Baía de Sepetiba, como algumas regiões da Baía de Guanabara. Então, a gente vê isso também como um grande ativo. E, para finalizar, né, eu nem vou botar a apresentação, porque a gente está conversando aqui, a gente tem um programa que foi um programa bastante audacioso, que chama-se a Universidade do Mar, que, na verdade, eu vou fazer um breve aqui histórico dela. Ela surgiu como? Ela surgiu uma demanda da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que me chamou lá para conversar, e era um problema com a ilha de Brocoió. A ilha de Brocoió era um problema para o governo do Estado, porque se fazia leilão, e nunca se vendia. Eu, até na época, falei para a secretária, a gente trabalha muito em Angra dos Reis, falei para a secretária, a gente conhece lá, são 200 e poucas ilhas, não 360 e tantas, como falam, mas são bastantes, né? E qualquer um vai preferir comprar uma ilha em Angra, porque ele vai conseguir botar o dedo do pé na água e ver uma água excelente. E Brocoió vai ficar um pouco mais difícil mesmo, porque ela é uma questão de localização, de fundo de Bahia, etc. E ainda tem outra questão, que é um palácio. O palácio tem uma ligação com o IFAM, que tem uma série de restrições de uso, né? Então, a gente começou com essa primeira questão e a Universidade do Mar foi crescendo. Ela deixou de ser uma ilha, ela deixou de ser uma área em Brocoió. A gente começou a conversar com vários parceiros, com destaque principalmente aqui com a CEDERE, o secretário Marina está aqui, Márcio, Kate, uma equipe maravilhosa, e juntamos junto depois com a CEAS, e a Universidade do Mar, ela começou, na verdade, ela não é uma base, ela não é uma ilha, ela é um grande conceito, né, onde a gente pode abarcar, e a gente, inclusive, né, viu uma grande oportunidade nesse complexo lá do Caju. Fizemos a primeira visita técnica lá, e quando a gente olhou, falou, opa, aqui a gente está... É muito interessante, porque estamos dentro da Baía de Guanabara, temos um navio oceanográfico, né? Temos um problema seríssimo em Brocoió, porque não há calado para ele. Então, o que acaba acontecendo? Para até que eu consiga, porque a principal motivação nossa era ter um centro de pesquisa numa área em que o nosso navio pudesse chegar com os pesquisadores, desembarcar equipamentos, desembarcar amostras e entrarem para o laboratório, como é que eu tenho um local que eu não consigo encostar, né? Então, isso me pressupõe o quê? Vou ter que dragar, então eu tenho que conversar com meus colegas lá do INEA. Então, quando a gente já começa a falar em dragagem, bota fora, não sei mais o que é isso tudo, a gente tem um delay aí, um tempo aí, que não é o tempo que nos interessa em termos principalmente institucionais e para que a necessidade da própria Baía de Guanabara urge. Então, a gente também está fazendo esse ajuste, né, e também se movimentando para colocar a Universidade do Mar
né, nesse complexo que nós temos lá, o terminal pesqueiro. Desculpe se eu confundo o nome às vezes. Tá? Oi? É um polo náutico, né, do antigo estaleiro Caneco. Então, para a gente foi muito, muito interessante esse convite que nos foi feito pela CEDERE, né, que nós abraçamos isso e nós vamos avançar junto. A questão da oceanografia, a questão dos oceanos, a questão que perpassa aqui pelo Estado do Rio de Janeiro. A gente é o Estado da Federação que é referência em termos de mar, né? Já fomos o que mais pescamos, hoje somos o terceiro, mas outra coisa importante que a gente também está olhando nessa questão do laboratório é uma discussão que se tem hoje, né? Foi muito dito aqui sobre essa questão de mudanças climáticas, essa questão dos oceanos com esse serviço tampão, né? O oceano é um tampão, mas o tampão que ele faz da absorção histórica do CO2 já está, né, pH para mudar, como o Bersemann falou, com propriedade. Eu assisti ali. A gente trabalha com oceanografia, a gente é oceanógrafo, então a gente conhece um pouco isso, né? Praticamente, há 10 anos atrás, eu poderia dizer para um aluno meu que seria impossível uma variação de 0,2, porque, né, é potencial hidrogênico, então isso é um logaritmizado. Então, quer dizer, uma variação dessa é praticamente de 0,1 é 10 vezes mais. Quando é 8,1 para 8,2, a gente está dizendo que é 10 vezes mais a diferença. Esse 0,1 aí quer dizer 10 vezes mais. Isso seria impossível por causa exatamente da capacidade que o oceano tinha. E hoje a gente tem experimentado, tem medido valores que a gente jamais, né, a gente pega o pHmetro e manda de volta para o fabricante para ele calibrar. E ele volta, a gente volta para a água e o valor está dando baixo. A gente tem temperaturas na superfície em Angra dos Reis que chegam a 29 graus, 30. É uma coisa que você parece que está suando dentro d'água, né? Então, em épocas que não eram para estar. Então, realmente, essas coisas vieram, e eu costumo dizer, isso não é o efluente da usina nuclear, não, gente, né? Porque a gente está bem longe dela. Porque algumas pessoas falam, isso não é questão da usina, a gente faz o monitoramento, inclusive, das tartarugas lá, e a gente conhece bem essa pluma de dispersão, e a gente vê essas coisas que estão acontecendo. Então, a gente está vendo com muito bons olhos, já indo para a minha fala final, esse grande arranjo e o que eu acho que o maior ativo que eu estou vendo neste ano, não sei se foi a pandemia, mas é que a gente está conseguindo fazer uma grande conciliação de vários agentes estratégicos, né? A academia, né? Sem aquela pecha do, né, nós estamos aqui e o resto todo, né, um pouco orbitando mais abaixo. Então, há uma nova geração. Os meus alunos, eu costumo dizer que o professor de hoje não é mais o professor de ontem. Eu, antigamente, quando eu era aluno, né, eu ia para ouvir uma coisa nova de um professor, uma coisa que a gente... Hoje, tem sempre um aluno que me levanta o braço, né, e eu tenho que estar atento, inclusive, às apresentações de vocês, porque meus alunos estão assistindo e, né, e me sabatinam. É o contrário, eu não sabatino, eles é que me sabatinam, né? Então, o que acaba acontecendo? E sempre tem um lá, né, que costuma dizer, levanta o braço e fala uma coisa que certamente você não ouviu falar, né? Porque hoje a informação é um dedo no teclado, né? Antigamente, para escrever, eu costumo dizer para eles, para escrever uma lauda da minha tese lá, que eu fiz no oceanográfico na USP, eu ficava 2 semanas enfurnado na biblioteca, lendo, Kate, né? Kate sabe bem isso, colega oceanógrafo. Tá? Hoje, o cara dá um clique e ele baixa. Então, eu costumo dizer que o professor hoje ele tem um novo caráter. Ele não é mais aquele que só traz uma informação, mas é aquele que vai separar o joio do trigo, pegar para um aluno e mostrar, ajudar ele, que ele, quando ele tem um caminhão de informações, qual é a informação um pouco mais qualificada. E isso tem se dado muito nas questões, principalmente no âmbito da oceanografia. Então, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, representada pela Faculdade de Oceanografia, colocou, né, como dentro da sua agenda prioritária as questões que envolvem não só a economia do mar, né, e todos os desdobramentos dela, para que ela possa estar inserida nesse contexto, tá, das ODS. Eu costumo dizer que, quando a gente fala do oceano, eu vejo todas as 16 ODS ali, a 17ª é que amarra todo mundo, mas eu vejo todas elas, e não só transversalmente, às vezes até diretamente. Tá?
Bom, eu vou passar aqui a palavra, tá? Agradecer a paciência de vocês todos e passar a palavra aqui para o meu colega João aqui, que vai falar um pouco também sobre para a gente. Muito obrigado, gente. Obrigado, professor. Depois de tanta informação, você não falou só que você é surfista e ficou com maior vontade de entrar no mar lá de Peniche. Mas aí você estava lá trabalhando e segurou a sua onda. Bom, rapidamente, né, a parte final. Denise, não tenho dúvida nenhuma, com o apoio da Ana, com o apoio da subsecretária Marina, considerando as 2 reuniões que tivemos na Águas do Rio, aqui eu parabenizo a Lúcia pela organização, não tenho dúvidas da consagração desse projeto. Né, a Bahia 5.0, depois desse edital tão bem concedido, que vai gerar uma melhoria da condição hídrica, a gente tem que chegar nesse patamar, não tenho dúvida nenhuma, sob a liderança da Casa Civil, que, mais uma vez, no Estado do Rio, né, onde não temos tempo a perder, e no âmbito da Rio 2030, né, Paulo, é hora de agir, a gente vai conseguir consagrar um projeto de tamanha excelência. Bom, eram 7 slides que vão virar 3. Quando se puder, por favor, quando o professor... Pode até voltar tanto carinho lá que me ajudaram nas apresentações, não sei fazer, mas tem quem torce por mim. Então, aí me ajudam. Bom, a gente acaba reconhecendo, do ponto de vista constitucional, 3 entes federativos: União, Estados e municípios. Mas existe a Lei 11.107, de 2005, que deu aso à construção de consórcios públicos. Tive uma experiência concreta no Conleste, onde eu ajudei, né, cooperei com essa gestão de 16 vizinhos, não é uma tarefa fácil. E depois desse banho de Bahia, Denise, não podemos esquecer da Costa Verde, né, Gabi, que você também conhece, é representante de Docas, grande parceira, aonde a gente tem esse melt, professor, que você falou, né, baías mais conservadas, contrastando com a Baía de Sepetiba, um pouco mais degradada, mas a gente está falando de 1.000 km² de Bahia. E eu entendo que essa delegação de competência, porque quem acaba sofrendo a causa, né, de tudo de ruim que hoje acontece com os oceanos é quem habita ali, quem orbita. E eu entendo, né, lá em Portugal, o prefeito Vidal olhou isso com muito bons olhos. Nesse retorno, com a bênção da subsecretária Marina, do secretário Cássio, presidente da SEDEMAR, tive a oportunidade de conversar com os prefeitos de Itaguaí, prefeito Rubão, com o prefeito de Mangaratiba, o Alain Bombeiro, apresentando essa perspectiva, as vantagens dessa autarquia intermunicipal, que terá a capacidade de captar emendas do Senado, do Congresso, inclusive fazer cooperações internacionais com os nossos amigos portugueses. Eu entendo que a gente, nuclearizando essas soluções, nós teremos, inclusive, como você colocou, professor, até no aspecto também do licenciamento, né? Eu também participo, né? Eu sou membro da SECA, que é a Comissão Estadual de Controle Ambiental. A gente teve que deliberar recentemente sobre o empreendimento das UTEs flutuantes, dos turcos, na Baía de Sepetiba. E eu entendo que uma entidade como essa, um consórcio público, à medida que não há ninguém que tenha mais legitimidade no município que o prefeito. Imagina você reunindo os 4 prefeitos. Então, isso também, de certo ponto, Gisele, falando de desenvolvimento econômico sustentável, isso dá uma tranquilidade, dá uma segurança jurídica. Né? Então, fazendo um fechamento, é um pouco do que a gente falou, né? A gente centralizou na Bahia, passamos pela Costa Verde. Estou mostrando aí, todo mundo está lendo o que é um consórcio, né? A sua formação, nesse caso, é um consórcio intermunicipal que reuniria esses 4 municípios, né, da Costa Verde. O elemento-chave é a colaboração entre os prefeitos. Eu até brincava na época do Conleste, que os prefeitos, em média, vamos dizer que eles trabalhem 10 horas por dia, e prefeito também é prefeito no final de semana. São 70 horas numa semana, vezes 4, 280 horas num mês. Vezes 2, 560 horas em 2 meses. Eu pedia para eles, Marcos, 2 horas nesses 2 meses. Isso transforma. Não à toa, uma série de projetos aconteceram no Leste Fluminense, no âmbito do Conleste. É o que a gente pretende sugerir nessa perspectiva, cujo potencial talvez seja inimaginável. Bom, ultrapassando aí a chave do sucesso, eu falo um pouco do conceitos, os consórcios unifinalitários, os multifinalitários, e aí tem um caráter inédito, né? Esse seria aí o primeiro consórcio no mundo voltado para a economia do mar.
E aí, Dulce, eu agradeço a você, agradeço a FEComércio, a nossa missão super exitosa em Portugal, onde a gente viu, né, que um país que tem um perímetro pequeno, como ele é voltado para a economia do mar, ele tem lá o Ministério do Mar, e a gente tem essa peculiaridade diferenciada, né, Regazzi? Como a gente já conversou bastante na Costa Verde. Então, tem esse caráter inédito, que é muito interessante ser ressaltado. Eu trago aí os outros objetos sociais de consórcio que temos pelo Brasil. Aí tem uma visão, né, digamos assim, hoje a gente tem no Brasil 491 consórcios, o CONDEMAR, que é o Consórcio de Desenvolvimento da Economia do Mar, seria o 492, né? São 4.081 dos 5.725 municípios, salvo engano, que são consorciados, né? Isso acaba fazendo com que a comunicação, né, tanto com o plano estadual e federal, fique mais facilitada. É uma força. 4 municípios representando esse mar territorial. E essa integração, passando pela academia, professor, ciente da sua trajetória cotidiana na região, a gente quer contar com a UERJ nessa construção, contar, logicamente, né, com a CEDEMAR, né, com a CEAS, é uma construção, e com a iniciativa privada, que vai se sentir segura em apoiar a FEComércio. Eu acho que essa é a proposta, essa construção, parafraseando aí o título do painel, né, que é Gestão Costeira Sustentável. A gente está buscando evidenciar isso aí na prática. Como o tempo está curto, eu vou pular os desafios que a gente vai ter que encarar no dia a dia, mas eu queria só... Bom, as oportunidades acabaram passando também, né? Mas é isso. É um momento esse assunto é um assunto que está sendo tratado de forma administrativa, institucional, para que você formate um consórcio. Os prefeitos têm que assinar um memorando de entendimentos. Como esse ente público ele é sustentado pelas prefeituras, as câmaras têm que opinar, para que depois você constitua esse CNPJ, essa personalidade jurídica. Bom, a gente coloquei algumas das oportunidades, né? A gente que fala de sustentabilidade tem que ganhar escala, tem que reduzir o custo, e entendo que esse é mais um ente que pode fortalecer de forma concreta a economia do mar. Aí eu agradeço a atenção de todos e vamos juntos aí ao Mari, professor. Denise mostrou aqui o grande projeto que nós temos no Estado, e fantástico, que me encheu de esperança. O professor Marcos ele nos conduziu a coisas na prática que estão acontecendo já, que estão conduzindo para esse caminho, e o João aqui finalizou mostrando os caminhos institucionais, né, e legais que a gente tem que romper para conseguir alcançar os nossos objetivos, né, usando a economia do mar em prol do nosso desenvolvimento sustentável. Parabenizo a todos. Mais uma vez, honradíssima estar aqui numa mesa de tão alto nível. Parabenizo a todos. Daqui a pouquinho a gente vai ampliar um pouco, né, a economia do mar, a gente vai falar sobre economia azul. Então, vamos lá. Obrigada, gente.